Boa noite, eu quero homenagear aqui o doutor Adriano, não sei se ele já saiu da sala, mas feliz demais fiquei de ver o doutor Adriano combater o bom combate e estar acompanhando aquilo que o STJ vem nos passando, nos mostrando do que é cadeia de custódia. O doutor Adriano falou com tanta categoria semana passada, salvo melhor juízo, sobre a quebra da fé pública dos policiais. Enfim, maravilhado estou de ver nessa Câmara, doutor Edson Miguel, o senhor como presidente, o doutor Adriano e o doutor Sival, que dispensa comentários. Nós lutamos muito para ver desembargadores que tragam para o debate aquilo que o colega até falou mais ao início, o lado o progressista, o lado escravo da lei. Mas o debate tem que ser salutar. E eu fecho essa minha introdução, doutor Sival, que é o relator, elogiando demais, doutor Adriano, fiquei muito feliz. Doutor Adriano, doutor Sival, doutor Edson Miguel nessa Câmara vai revolucionar. Não é para soltar bandido, como já dito mais cedo, mas sim para levar no pé da letra a lei. Pois bem, eu cuido aqui, doutor Sival, e eu creio que o senhor vai combater isso aqui, de Lázaro Ferreira, e a doutora magistrada me nomeou para mais três acusados. Acho que o Inter, Cleodivan, Siqueira, Rian, Vitor, se não me falha a memória, estes. Eu fui nomeado. O fato é que o colega já, ao início, aí, tô até feliz de vê-lo sustentar tão bem, doutor Daniel Benck Afonso, ele relatou bem do fato. É uma busca e apreensão dentro do sistema prisional, dentro de uma cadeia. Se nós aqui estamos vendo o Tribunal de Justiça concordar com o adentramento na residência sem autorização, imagina esse adentramento na cela. Mas o que ocorre aqui, e eu vou responder na minha sustentação oral, que cuido de 4. Mas eu gosto de recorrer nesses processos que juízes me nomeiam, para quê? Para pedagogia, doutor Edson Miguel. Para nós podermos estudar um pouquinho mais, entender os verbos do processo penal, enfim. E ao adentrarem nas celas, eu perguntei o delegado, doutor Edson Miguel e doutor Sival, eu perguntei o delegado, o senhor sabe, não com arrogância, o delegado também era aí, o senhor sabe sobre cadeia de custódia? Ele falou, não tenho que saber sobre isso não, doutor defensor. A doutora Placidina disse, o senhor tem que responder. Porque eu fui perguntando ao delegado como que ele recolheu os celulares, olha, recolhimento. Se acomodou esses celulares, anotou o nome, não sou eu que digo, doutor Edson Miguel, não sou eu que digo, doutor Adriano, vocês estão ouvindo, doutora Carmeci, o senhor acomodou, o senhor lacrou, o senhor assinou, não sei quem recolheu os celulares, quantas pessoas tinha em cada cela, o delegado não sabia, mas aí eu estou aqui, e o doutor Adriano debatendo com o doutor Edson Miguel, eu fiquei feliz, sobre mérito, entra no mérito ou não entra, quando se fala da preliminar, prejudicial de mérito ou não prejudicial de mérito, enfim. Aqui eu só estou arguindo, vou gastar um pouquinho do meu tempo, sobre preliminares. Quais? Dos falidos recolhimentos dos aparelhos celulares, é o que tem de prova segundo a magistrada. Da inexistência das acomodações, da não existência das acomodações desses aparelhos celulares, da falta de identificação de quem era, qual cela, da condução desse material para levar até uma sala reservada da Polícia Técnica Científica. O delegado acessou esses aparelhos, excelências, como o colega já disse, na delegacia. Pô, prova epistêmica. E o delegado anulou, viciou, né? Se essa prova for prova, nós podemos parar de advogar. Pois bem, outras preliminares, que eu já vou para as respostas. Do manuseio desse celular, que o delegado disse em bom e alto tom, doutor Sival, está nos autos. O senhor pode ser voto vencido, mas está nos autos que ele acessou, os agentes dele acessou, não foi perito oficial. O que diz o artigo 158, doutor Sival? Da letra A até a letra F, a prova da cadeia de custódia aqui, ou a cadeia da prova processual, restou mais que falida. Foi acessado os conteúdos, o delegado transcreveu na maneira que ele achava correto, parte tal, parte não tal. E eu fazia as perguntas para o delegado, utilizando dos verbos da cadeia de custódia, do recolhimento, do isolamento. São verbos. Da fixação. Deslacrou, tirou o lacre, jogou dentro da nova acomodação, escreveu o nominho do novo lacre, quem recebeu o equipamento, peso.
preso, apreendido, recolhido dentro do sistema prisional, do transporte, enfim. Essas duas preliminares eu começo. Não sendo, excelências, aqui, lógico, eu dono da razão. Mas esse defensor advogado que tão somente argue, questiona e pré-questiona e apresenta a vossas excelências as falibilidades feitas, operacionalizadas pelos agentes da Força Policial do Estado de Goiás. Semana passada, 2 semanas, foi anulado um processo no STJ, pode até ser revisto no STF. De 28 advogados, 18 foram presos, sem prova. Então esse tribunal, com todas as vênias, deve começar a fazer esse trabalho. Aí por isso que eu estou elogiando aqui o doutor Adriano, fiquei maravilhado. Esses agentes da Força Policial, excelências, que anularam a prova, anularam o processo. Nas audiências eles certificaram que fizeram da maneira que eles acham correto. Aí vem a primeira resposta do STJ, na fundamentação do ministro Ribeiro Dantas. Olha só, a principal finalidade da cadeia de custódia, como ocorrência lógica ou decorrência do conceito de corpo de delito, artigo 158, é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondam exatamente àquelas buscadas pelo judiciário, arrecadadas pela polícia, que lá foi o delegado não soube responder, que quem pegou os aparelhos celulares foi a polícia penal, se foi a polícia civil ou até mesmo a militar que participou. Que seja pela polícia recolhida, examinados e apresentados em juízo para buscar ser uma segurança jurídica dos vestígios que lá se encontram, das mensagens. Nenhum tipo de adulteração poderá ter ocorrido durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado. Ribeiro Dantas deu essa resposta. Excelências, doutor Sival, doutora Kermessi, decisão de 6 meses. Segunda resposta do STJ, agora na fundamentação de Rogério Schietti Cruz. Com a mais respeitosa vênia, aqueles que defendem a tese de que violação da cadeia de custódia implica de plano e por si só a inadmissibilidade ou nulidade da prova, de modo a atrair as regras da exclusão da prova ilícita. Essa prova que, se não for ilícita, é porque a ficha pregressa dele, se Vossa Excelência for olhar, doutor Sival e doutora Kermessi, o senhor aqui não vai entrar no processo penal, né, no pano de fundo aqui, na essência do processo penal. Porque a ficha pregressa dos meninos aqui, com certeza, não é bonitinha. Mas continuando aqui, Rogério Schietti, parece-me mais adequada aquela posição que sustenta que as irregularidades constantes na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado. E aqui eu abro um parênteses. A juíza não manifestou em momento nenhum existir outras provas de outros julgadores. Se a doutora tivesse manifestado, não, em outras provas, tem outras provas, vou fundamentar, não. Ela fundamentou tão somente nas descrições tiradas dos celulares, dos aparelhos celulares presos dentro do sistema prisional, a fim de aferir se a prova é confiável ou não. Rogério Schietti, habeas corpus 653.515. Mais uma preliminar desse defensor, que cuida de 4 acusados. Permita-me, doutor Sival, lê-las com carinho, da aplicação do princípio da economia processual. Por uma razão óbvia, se o juízo singular ou a juíza não assim fundamentou em outras provas, as que tem são nulas. Então, se a prova é nula, viciada, falida, como disse o doutor Adriano aqui em vários julgamentos hoje, não há se falar em prova. E se de tratar de investigação penal iniciada já com vício, a nulidade é no nascedouro, conforme é o caso. Terceira resposta do STJ. São várias. Nos mais, no mais. Faço referências, excelência, precedentes dos quais de 2 anos para cá. Olha só, agravo no RHC 92801 de Santa Catarina, RHC 73998 também de Santa Catarina, no RESP 1.661.378 de Minas Gerais. Tudo do STJ. Quarta resposta do STJ. Vamos lá. Da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 158A, 158F, é tão somente sobre a cadeia de custódia. Aqueles verbos que eu acabei de lê-los, que é o princípio tex regi actum, né? Cabe ao juiz avaliar se os demais elementos existentes dos autos são capazes ou não de assegurar que a prova é confiável. Em sendo quebrada essa prova, ela tem que ser excluída do processo. E, caso tenha outras provas, o juiz fundamente. Artigo 93. A doutora sequer fundamentou, como o colega Daniel acabou de dizer. Nenhum outro elemento foi produzido pelo Ministério Público para comprovar
Palavras do STJ. Que o corpo de delito permaneceu inalterado, intacto, enquanto submetido à custódia policial. E eu e mais advogados pedimos à doutora Singular, juíza da primeira ORCRIM, inúmeras perícias ou contraperícias, não fizeram nenhuma. Por quê? Qual o motivo? Igual ontem, fiquei feliz, outra operação que está na primeira ORCRIM. É bom a gente dialogar isso aqui, doutor Sival. Doutor Adriano, que o senhor, doutor Edson Miguel, os senhores são progressistas. Suspendeu uma audiência ontem, o STF, por quê? Porque a doutora Placidina, com todas as lenhas, não deixa advogado ter acesso a provas. Amém, continuemos. Respondendo o STJ sobre essa operação. Cabe como uma luva. Em outras palavras, não é a simples violação de alguma regra protocolar que fundamenta a declaração de inadmissibilidade da prova, neste caso, mas sim a constatação de que a acusação e a polícia não tiveram nenhum cuidado, é o caso, da documentação de seus atos, de anotar nos lacres, guardar lacre, acomodação, nem apresentaram nenhuma outra prova, e eu desafio o Ministério Público, falar que eu estou errado, que tenha integridade que não foi intacta, ou que esteja intacta, que não foi violada, que foi feita perícia. Prosseguindo, no julgamento, a turma, por maioria absoluta, conheceu parcialmente do agravo, para prover parcialmente o recurso ordinário em habeas corpus. Senhor ministro Ribeiro Dantas, que da lavratura do acordo, votaram com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Passionir, habeas corpus 143.169 do STJ. Doutor, do mês 10 do ano passado. Julgamento junto ao STJ, nós temos inúmeros, excelência. E nessa esteira de raciocínio, não se admite prova digital sem registro, que é o caso dos procedimentos adotados. Está mais que comprovado as razões, tanto minha como dos demais colegas. Assim, a determinação do Superior Tribunal de Justiça. Eu vi o doutor Edson Miguel falando que chega no STJ, STF, tem casos que até caçam que decidiu o STJ. Mas esse processo aqui é processo para o STJ anular, a não ser que eu esteja, né? Ponto 2. Prova suficiente afasta discussão sobre suposta quebra da cadeia de custódia, por óbvio. Que nesse caso a magistrada, como eu já disse, não fundamentou uma sequer. Quinta prova ou resposta do STJ. A quebra da cadeia de custódia nem sempre impede a utilização da prova a seguir, desde que a primeira quebra da cadeia de custódia não seja a única. Sexta resposta do STJ. Habeas corpus 806431. Esse de Goiás. Acabei de citá-lo, excelência. Doutor Sival, eu peço vendas e licença. Não sei se é nessa Câmara que está rodando esse processo. Que em tese os advogados desviaram 30 milhões do Tribunal de Justiça, com os tokens deles. Tá, foi deferido. Ah não, esse aqui é a operação que prendeu 16 advogados, que o STJ mandou arquivar. Rogério Schietti Cruz, aqui restou trancada a investigação por inconteste falta de prova juridicamente válida. Então, nós temos que debater e combater processo penal. A quebra da cadeia de custódia, já estou caminhando para o final, doutor, não gera nulidade obrigatória da prova recolhida, desde que tenha outras provas complementares. E assim, nesta notícia, nesta ação penal, eu tive a cautela de olhar, porque eu sou nomeado, não estou ganhando dinheiro por isso, excelências, mas o delegado fala que a autoridade que baixou a portaria recolheu os aparelhos celulares, e ele diz que ele acessou todos, a equipe dele, não tendo um perito oficial. A lei manda que seja perito, no mínimo oficial, não pede, e pode ser polivalente. Agora o delegado nomeou ad hoc perito oficial. Aí o RHC 77836 fala só sobre isso, excelência, doutor Sival. O ARESP 1847296, da mesma forma, mesma esteira de raciocínio. Eu, no meu livro Convencimento Motivado, não posso fazer o que eu acho correto, conforme o delegado imaginou que ele poderia fazer. O RESP 1825022, da mesma forma. Livre Convencimento Motivado para falar que aquela prova é válida, o artigo 158 não nos permite, na nossa persuasão racional, no nosso livre convencimento. E aqui tem mais 3 habeas corpus, 574103. Dos pedidos aqui dessa defesa, qual é? Se vossas excelências, doutora Carmessi, com todas as vênias, a senhora fez júri muitos anos e me conhece, foi minha professora. Doutor Adriano, me parece que não vai votar nesse procedimento. Está terminando o meu tempo. Doutor Sival, relator, e eu admiro e elogiei Vossa Excelência, final de semana próximo passado, lá
na chácara do doutor Maurício Porfírio. Aqui nessa Câmara, debate processo. Eu devolvo a palavra para o presidente, doutor Edson Miguel, e peço ao doutor Sival, tão somente que anule todo o feito, porque ele já nasceu nulo, vicioso, quebrado. E a magistrada não citou sequer uma outra prova, por culpa dela, talvez não, do Ministério Público, de onde o senhor veio, doutor Edson Miguel, que não levou provas para os autos. Me despeço e devolvo a palavra para Vossa Excelência. Fico muito feliz de terminar isso aqui às 7h21 da noite. Aquele abraço.